Vamos abrir a Bíblia? Porque você vai ter que estudar o Evangelho para pregar o Evangelho. Evangelho de João. Por favor. Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 a 31. João, eu estou gostando dele porque eu estive lá na ilha de Patmos. E a turma inventa tanta coisa de que tem até um lugar que ele segurava para levantar, que ele estava tão velho. Eu falei, é muita mentira, mas eu vou aceitar pela fé, né? Muita tradição. Mas é o lugar que ele pisou. Não tem como. Inóspito. João 20, 30, 31. Vamos ler juntos? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João foi escrito aproximadamente antes de Apocalipse, nos anos 90, quando João ainda morava em Éfeso. E ele escreveu este Evangelho com um objetivo. Um objetivo. 3 palavras-chave aqui. A palavra sinais, a palavra creiais e a palavra vida eterna. Ele diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Veja no versículo 25 do capítulo 21, último versículo. Isso aqui é uma figura de linguagem, mas lê comigo. João 21, 25, o que é que diz? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que no mundo inteiro caberiam os livros que seriam o quê? Escritos. Então aqui é um exagero. A figura de linguagem significa que Jesus fez muito mais daquilo que João registrou aqui. Então Jesus fez sinais. E qual o propósito desses sinais? Diz aí: esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, que? O Filho de Deus. Então, quando a pessoa lê o Evangelho de João, o propósito, a intenção de João, a intenção do Espírito Santo, quando inspirou esse Evangelho, é para que você, lendo esse Evangelho, você creia que Jesus é o Filho de Deus. Mas qual é a consequência disso? Tenhais o quê? Vida em seu nome. Então nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar Cristo. Para que as pessoas o quê? Creiam em Jesus e tenham o quê? A vida eterna. Vamos entender aqui que João vai registrar do capítulo 2 até o capítulo 11, 7 sinais. 7 sinais. No capítulo 2, vai lá, capítulo 2, de 1 a 12, anota na sua Bíblia o primeiro sinal que Jesus fez. Qual foi o primeiro sinal que Jesus Cristo fez? Ele transformou o quê?
água em vinho. Veja, no versículo 11 do capítulo 2. 11 e 12. Vamos ler juntos? Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos o quê? Creram nele. Qual era o propósito dos sinais? Crer. E o que esse sinal da água transformada em vinho revela acerca da divindade de Jesus? Esse é o ponto. Não vamos discutir os detalhes do texto. Faltou vinho, enche as talhas de água. Jesus é chamado, Maria dá uma ordem, fazei tudo que ele vos disser, mandar. Depois Jesus chama lá o provador de vinho e ele prova, e o vinho é melhor do que o que estava sendo servido. E esse vinho foi transformado da água para o vinho. O que João está querendo mostrar acerca da divindade de Jesus? O que ele quer que eu creia acerca da pessoa de Jesus? É que Jesus, ele é o Senhor da qualidade. Repete comigo. Jesus é o Senhor da qualidade. Ele transforma água que não tem cor, que não tem cheiro, num vinho de qualidade. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? É que Jesus pode transformar a sua vida do pior para o melhor. Amém? Amém? Jesus transforma. Ele é o Senhor da qualidade. Tudo com Jesus melhora. Melhora a sua vida, melhora o seu relacionamento, melhora o seu casamento. Tudo na sua vida melhora se Jesus entrar na sua vida, se Jesus transformar a sua vida. Então você está meio aguado, peça um milagre. Você está sem cheiro, sem sabor, porque o vinho tem um buquê. Tem uns garçons que vai servir o vinho, aí põe aquele pouquinho, você roda. Eu falei, não, põe logo. Jesus pode transformar seu casamento. Jesus trouxe alegria para a vida, porque Jesus é o Senhor da qualidade. Onde Jesus está, tem festa, tem alegria, tem transformação, tem restauração. Você crê nisso ou não? Segundo milagre, João 4, 46 a 54. O segundo milagre foi feito também na cidade de Caná da Galileia. Se eu for para Jerusalém, a gente vai passar em Caná da Galileia, vai melhorar agora, né? Está tudo pacificando. Lá em Caná da Galileia eu faço os votos do casamento. Então se o seu casamento está meio aguado, você vai, espera. Compra um diamantezinho solitário lá em Israel, que a gente renova seu casamento lá. Você vai voltar transformado. Caná da Galileia, Jesus faz o segundo milagre. Diz aí, verso 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizeram o quê? Vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Jesus estava onde? Em Caná da Galileia. Cafarnaum está lá embaixo na Galileia. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte.
Veja no versículo 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus diz assim: vai. Disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e o quê? Partiu. O que João quer nos ensinar com esse milagre? Jesus é o Senhor da qualidade. Mas aqui há uma lição que eu acho fantástica. Veja no versículo 52. Então indagou deles a hora que o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O que João quer nos ensinar sobre a divindade de Jesus? É que para Jesus não existe distância. A oração que eu faço aqui, Deus cura o cara que está na China. Você já pensou nisso? Eu estou orando pelo guia lá. Nós demos uma Bíblia de presente para ele. Ele é turco. 98% da população turca é muçulmana. Só que 30% pratica só. Você vai naquele negócio, é um chulé danado. Aquelas mesquitas. Mas o que me impactou é que 60% da população da Turquia é de 30 anos para baixo. E eu vi uma moçada linda, bonita. E eu disse: esse povo está perdido. Esse povo precisa de Jesus. Só que nós daqui, nós vamos botar uns sermões em turco, da inteligência artificial. E nós vamos ganhar turco para Jesus. Porque o que está acontecendo na China é que o governo está desesperado. Está proibindo a rede social, já derrubaram o templo, matou crente, prendeu o pastor. E quanto mais faz, mais a igreja o quê? Cresce. Porque os crentes não têm medo de testemunhar. Nós aqui de Pinheiro, nós sustentamos 20 missionários lá, China e Paquistão. Sabe quanto custa um missionário desse? R$1.000 por mês. Nós investimos 20 mil por mês em 20 missionários que estão trabalhando lá. E eu não sei o nome, porque a gente não pode falar o nome nem mostrar a foto do cara. Mas o cara está lá ganhando uma alma para Jesus. E o Chimpong está achando que ele é o cara. O reino de Deus avança, porque a igreja está o quê? Evangelizando. Por ironia do destino, a maior gráfica de impressão bíblica que existe no mundo está na China. Não adianta não, filho. O reino de Deus avança. Quem está sentado no trono não é Trump, não é Putin. Quando Isaías entrou no templo, no ano do rei Uzias, ele viu Deus sentado no alto e sublime trono. Quem reina é Ele. Ele é que é o rei. Então Jesus, tem igreja aí que traz a peça de roupa, né? Carteira de identidade, a fotografia para curar. Jesus não precisa disso. Ele dá uma ordem aqui e a coisa acontece lá. Jesus é onisciente. Jesus é onipresente. Nós estamos reunidos agora aqui. 19h42. Lá na Coreia, os irmãos estão às 7 horas da manhã. E o Jesus que está lá, está aqui. E o Jesus que age lá, age aqui. E o Jesus que cura lá, cura aqui. E o Jesus que salva lá, salva aqui. No dia que Jesus voltar, o cara pergunta: que horas vai ser? Todas as horas, porque aqui é meia-noite, lá vai ser de dia. O céu vai abrir, vai ser uma coisa
apoteótica. Mas a Bíblia diz que todo olho verá. Jesus é o Deus da qualidade. Jesus é o Deus da distância. No capítulo 5, de 1 a 18, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando o tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia o quê? 38 o quê? anos. Jesus vendo deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que essa cura desse paralítico do tanque de Betesda ensina-nos a respeito de Jesus? E a conclusão que eu chego é que Jesus é o Senhor do tempo. 38 anos, aquele homem ali, mas chegou a hora dele. Há tempo determinado para tudo. Jesus é o Senhor do tempo. E não disse que ele curou o restante, não, porque lá tinha uma multidão de enfermos. Ele só curou esse. E o cara ainda, meio corintiano, pergunta: quer ser curado? Ele diz: não tem ninguém que me... Eu não estou perguntando isso, rapaz. Estou perguntando se você quer ser curado. Segue o líder. Jesus está perguntando: você quer ser curado? Chegou sua hora, é agora. Eu estou aqui, eu escolhi você, eu amo você, eu vim aqui para salvar você, para transformar a sua vida. Você crê nisso ou não? Irmãos, quando a gente prega o Evangelho, chega a hora de muita gente. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, a gente aprende que hoje é dia de salvação. Hoje veio salvação nesta casa. O tempo nosso é hoje. Jesus é o Senhor da qualidade. Jesus é o Senhor da distância. Jesus é o Senhor do tempo. Capítulo 6, versos de 1 a 15, a multiplicação dos pães e peixes. Um McFish, um lanchezinho do McDonald's que o menino levou. Não é isso? 5 pães e 2 peixes. E devia ser piaba, porque não podia ser. Jesus alimenta ali o quê? Uma multidão. E ainda sobram o quê? 12 cestos cheios. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Jesus disse para ele: dai-lhes vós mesmos o que? De comer. O que João está querendo que eu aprenda, que você aprenda, que você creia acerca da pessoa de Jesus? Jesus é o Senhor da qualidade, da distância, do tempo, mas Jesus é o Senhor da quantidade. Não há falta de recursos em Deus. Ele é o Yahvé Jiré. Ele é o Deus de toda provisão. Não há carência, não há necessidade, não há falta de recursos. Deus é poderoso. Você lembra quando nós lançamos a campanha para construir esse galpão aí? Era 6 milhões. Nós já gastamos 13,5.
E eu não sei de onde veio, nem para onde foi. Está tudo, as notas aí. E você é um abençoado, porque você comprou uma cadeira da China por R$100. Aquela verdinha ali, ó, é sua. Você vai sentar lá, dia 26. Só que nós não tiramos nenhum tostão da obra missionária. Não faltou nesse período nada. Nada. Deus manda os recursos humanos. A gente ora, Deus manda gente boa. Aí mandou você para cá. O pastor não vale nada, mas os crentes são bons. E o pastor, quando ele não atrapalha, já está fazendo um grande ministério. Deus mandou você para cá. Deus trouxe você para cá. Deus tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso Deus é o Deus da quantidade. Deus não é mesquinho. Abre bem a tua boca e encherei. Se você crê em mim, você vai comer o melhor desta terra. Não faltam recursos para a obra de Deus, se nós fizermos a obra de Deus do jeito que Ele manda. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Mas vamos lá. Jesus é o Deus da qualidade, Jesus é o Deus da distância, Jesus é o Deus do tempo, Jesus é o Deus da quantidade. No capítulo 6, 16 a 21, nós temos aí o quinto milagre, Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas. Aqui só o nosso mestre Hernandes para fazer um sermão internacional, porque ele vê muita coisa aqui. E eu copio dele, eu troco o tema, troco as divisões, se prego. Mas o que eu acho bonito aqui é que Jesus vem na quarta vigília da noite. E Jesus podia ter vindo de jet ski, de barco. Não, vem andando sobre as águas. Por que Jesus vem andando por sobre as águas? Porque Ele quer provar para mim e para você que Ele é o Deus da natureza. Ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E Ele é poderoso para agir de forma sobrenatural naquilo que para nós é natural. Você está entendendo? A tempestade são as circunstâncias. Aquilo que acontece no dia a dia da nossa vida. Mas Ele tem o controle de tudo. Ele controla a nossa vida. Ele controla os nossos passos. Ele fecha portas, Ele abre portas. Esse negócio de porta aberta e porta fechada para Jesus é a mesma coisa. Não esquenta a cabeça não. Outra coisa, você é muito inteligente. E aí você diz: Senhor, não compreendo o que o Senhor está fazendo. Meu irmão, Ele limitou a inteligência, mas a burrice deixou à vontade. Somos nós. Eu não preciso compreender nada, eu preciso viver o que Deus está fazendo. E tem uns crentes que são tão inteligentes que eles dizem assim: quando eu chegar no céu, eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus. Oh, meu irmão, você já está no céu. O céu é autoexplicável. E Deus não vai dar resposta para você nenhuma.
Só você entrar lá já está bom, tá não? E o que você quer saber quando chegar lá no céu? Quem é a mulher de Caim? Aí você vai encontrar Caim e diz: aqui minha esposa, parabéns, apresentando, né? Jesus é o Senhor, Ele tem o controle de tudo. Ele é o Deus da providência, das circunstâncias, da natureza. Ele controla tudo. Tudo. Sexto lugar. Sexto milagre. João capítulo 9, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse o quê? Cego. Veja como nós somos. Nós queremos saber as causas. Quem pecou para que este nascesse cego? Quem pecou para que esse menino nascesse autista? Quem pecou para que esse menino nascesse paraplégico, cego? Para de fazer essas perguntas. Quem faz isso é espírita. Se você é do espiritismo, você faz essas perguntas. Mas se você é crente, você não quer saber a causa, você quer saber o propósito. Porque Jesus não está preocupado com causa. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor dos que sofrem. Ele é o Senhor do sofrimento. Ele é homem de dores e sabe o que é padecer. E todos aqueles que sofrem são amados por Jesus. E Jesus disse assim: olha, presta atenção, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que se manifeste nele o quê? A glória de Deus. E Jesus cura, e Jesus salva. E quando ele entrar no céu, não vai mais ser mais cego. Eu digo para o pessoal que está tatuado, que se converteu: fica calmo que o corpo da ressurreição vai ser sem tatuagem. Você vai ficar, ó. E diz que Jesus Cristo vem com uma tatuagem na perna. Jesus o rei, né? Está lá em Apocalipse. Então não esquenta a cabeça não. Irmãos, por que as pessoas sofrem? Veja lá em João capítulo 11. No versículo 13, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizerem a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quem é amado por Jesus adoece e morre. E eu oro e o cara não cura, e eu fico com culpa ainda. Veja no versículo 5 de João 11. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas quem Jesus ama, sofre também. Jesus chorou. Você já pensou nisso? Jesus conhece a nossa dor. Ele sofre conosco, Ele sente conosco. Jesus chorou. Jesus é empático. Ele sente a nossa dor, Ele conhece a nossa angústia. Não há nada. Por isso que Ele é o Deus Pai de toda misericórdia e o Deus de toda consolação, porque nós temos um Deus que sente as nossas dores, as nossas aflições. E Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Jesus é o Senhor, é o Deus dos que sofrem. Mas para concluir, o último,
Milagre, a ressurreição de Lázaro. Vamos ler aqui o versículo das funerárias. Toda funerária tem esse versículo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus, Ele é o Deus da vida e é o Deus da morte. Ele disse para João lá na ilha de Patmos: eis que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. O pior problema que eu e você temos que enfrentar é o problema da morte, que é a consequência do pecado. Mas Jesus, Ele é o Senhor, o Deus da morte e da vida. Ele tem a chave dos céus, Ele tem a chave do abismo. Ele tem o poder de dar vida, Ele tem o poder de dar a morte. Esse é o Deus que eu preciso crer, que você precisa crer. Então João diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Qual é o Cristo que você precisa crer? É o Jesus Cristo, Deus da qualidade, da distância, do tempo, da quantidade, da natureza, do sofrimento humano, o Deus da morte e da vida. Você crê nisso ou não? A Bíblia diz: se creres, verás o quê? A glória de Deus. Que você pega esse esboço aí e prega o Evangelho essa semana para alguém. Tá certo? Faz um carrossel e põe nas suas redes sociais. Vamos ficar de pé? Vamos cantar?